Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do blog Only the Strong Survive. Se você está chegando agora, eu sou Verônica Namônico e atendendo a mais um resultado da enquete que eu coloquei no Instagram, hoje eu vim trazer para vocês um vlog contando um pouco mais da minha experiência durante a quarentena de doar livros. Como vocês já viram pelo título, eu fiz a doação de mais de 250 exemplares. Para vocês entenderem, eu vou falar assim um breve histórico da minha vida de leitora. Eu sempre li, desde que eu me conheço por gente, eu fui uma criança leitora, então livros sempre fizeram parte da minha vida. Eu sempre tive livros e desde criança eu fui acostumada a desapegar deles conforme eu ia crescendo, a história não casava mais, não era mais pra minha idade, então assim, sempre tive esse hábito, só que isso começou a mudar quando eu fui ficando mais velha e especialmente quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro e aí acabou descambando um pouco, muito, a minha compra de livros. Tudo saiu completamente do controle quando a Amazon chegou aqui no Brasil, especialmente quando ela começou a vender livros físicos mesmo, então as minhas compras saíram completamente do controle. Eu comprei uma estante nova, essa estante nova não deu, e aí eu comecei a estocar livros até onde dava no apartamento, que assim, já não tinha muito espaço, fica com menos ainda. Então 2020 me fez, acho que tá fazendo todos nós de uma forma geral, repensar muitas coisas. Qual era a minha ideia quando eu comecei a comprar livros, acumular livros e manter os livros? Eu queria montar uma estante linda e maravilhosa, ter uma linda coleção, onde você pudesse sentar e observar, admirar os livros na estante. Então, por isso que eu lia, não doava assim, um ou outro, mas nada substancial. Eu me livrava de um ou outro. E sempre ia comprando mais, comprando mais, comprando mais. Isso somado às cortesias que eu, como blogueira, recebia das editoras que eram parceiras do blog. Quem já acompanha o mundo dos blogs literários vai se lembrar que, alguns anos atrás, algumas editoras enviavam muitos exemplares de lançamento para os blogueiros que eram parceiros, e isso contribuiu para que a minha coleção ficasse ainda maior. Então eu comprava e não me desfazia de nenhum, porque eu queria ter aquela coleção gigantesca. Ok, 2020 chegou, fomos obrigados a ficar em casa e eu sempre fiquei bastante em casa. Então aparentemente não era para me incomodar tanto com os livros, só que eu não sei, parece que desligou o interruptor na minha cabeça e eu falei, bom, não vejo mais motivo para ter tanto livro. E realmente, não era uma coisa que estava se acumulando. Eu ficava chateada por querer comprar mais livros, estar comprando mais livros, e também ficava chateada por não conseguir ler os livros. Esse bloqueio veio quase de mãos dadas com a minha obsessão por compras compulsivas. Então, eu estava comprando bastante, não estava lendo. A minha meta, quando eu fui dar uma olhada no meu perfil do Scoob, eu tinha lá registrado mais de 1000 exemplares. Então, eu tinha enfiado no apartamento que eu moro com os meus pais 1000 livros, não sei onde, porque uma boa parte deles está escondida. E eu falei, quer saber? Eu vou diminuir para 250 livros. Só. Não mais do que isso. Porque eu comecei a pensar, bom, o apartamento tá pequeno, quando a gente tiver que se mudar, meu Deus do céu, para embalar todos esses livros, vai ser um saco. E eu comecei a falar assim, não, tá, definitivamente eu preciso dar esses livros. Só que aí teve um pouco de resistência do meu pai, porque eu queria doar livros que tinham sido cortesia, verdade, mas eu também queria doar alguns livros que eu tinha comprado e eu não tinha lido. Então ele insistiu bastante para que eu colocasse à venda. Eu coloquei no Instagram e no Facebook, fiquei repostando, acho que quase 2 semanas. Ninguém se interessou. Eu mostrei para ele, falei, ó, pai, postei aqui, ninguém quis. Pelo amor de Deus, deixa eu doar. Deixa eu me livrar desses livros e me sentir mais leve. Aí entra numa outra questão, por que doar
os livros. Por que não vender? Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito... Eu sinto uma liberdade muito grande quando eu dou. Porque eu sei que outra pessoa vai ter acesso. E mais importante, no meu caso, eu doei na biblioteca da minha cidade natal. Então, eu já fui frequentadora assídua da biblioteca quando eu era criança. Uma das minhas principais lembranças era ter uma lista de livros para procurar e toda vez que eu procurava lá eu não encontrava. Por isso eu quis oferecer para as pessoas que frequentam a biblioteca de lá a oportunidade de não passar pelo que eu passei, de entrar na biblioteca querendo um livro, querendo um título e não ter. Quando você doa para uma pessoa, um familiar, um amigo, eu tenho amigos que doam livros para conhecidos, você sabe que aquele livro vai para outra pessoa, ok. Aí essa pessoa vai ler e talvez vai parar com ela o livro. Não vai passar para frente, entende? E na biblioteca não, ele vai estar lá exposto na estante, ele vai poder ser emprestado, ele vai poder ser lido por vários tipos de pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes gêneros, diferentes raças, diferentes profissões. Então, eu acredito que o alcance do livro numa biblioteca é muito maior. Ao invés daquela pessoa olhar aquele livro que custa 30, 40, 50 reais na livraria, ela tem a oportunidade de emprestar esse livro e ter acesso à leitura que, se eu tivesse dado qualquer outro fim no livro, ela não teria. Por isso eu tomei a decisão de separar os livros e doar na biblioteca. Foi, assim, extremamente fácil para mim me desapegar dos livros. Eu achei que não seria, porque eu passei muitos anos acumulando os livros, né, porque eu não queria me desfazer deles. E eu fiquei muito surpresa de encontrar títulos que eu nem tinha gostado tanto assim da leitura, mas como eu tava naquela vibe de ter, volume, eu acabei mantendo o livro e na hora que eu olhei pra ele, pra separar pra me desfazer deles, eu fiquei pensando, cara, por que eu guardei esse livro? Eu nem gostei tanto dele assim. E aí eu fui fazendo essa triagem e nisso eu consegui separar mais de 250 títulos de uma só vez, numa tacada só. Eu fui até uma loja, comprei 5 caixas de papelão gigantes, consegui encher as 5 caixas e mais 3 caixas pequenas que eu tinha aqui rodando em casa de encomenda que tinha chegado, que não era de livro. Então eu consegui separar esses 250 livros. Eu mandei um e-mail para a biblioteca, inclusive, porque alguns desses títulos tinham dedicatórias. A maioria deles de livros que eu tinha comprado, né, não eram cortesia. Então eu perguntei se eles aceitavam livro com dedicatória. Falaram que não tinha problema nenhum. Então eu até consegui me desapegar com um pouco mais de consciência tranquila, porque eu sabia que eu estava guardando esses livros, alguns deles, justamente porque não tinha, porque tinha dedicatória. Eu falava, nossa, quem que vai querer um livro que foi dedicado para uma outra pessoa? Então isso também era um empecilho que estava contribuindo para eu guardar os livros comigo. Então, a partir do momento que a bibliotecária respondeu para mim e falou, não, pode mandar, não tem problema nenhum, falei, perfeito, era o que faltava. Então, fui separando. A maioria dos livros que eu dei foram cortesia, mas assim, cortesias que eu não tinha solicitado, que vinham por ser lançamento, por meu blog ser parceiro de editora. E assim, na época, eu já jogava um pouco de escanteio os livros porque não eram tanto do meu interesse, mas eu ficava com aquele peso na consciência, aquele peso nas costas, falando, não, a editora mandou, talvez eu devesse ler, fazer uma resenha, divulgar, né? Mostrar que eu tô engajada. E olhando para isso anos depois, era um pensamento um tanto bobo. Eu também separei muitos livros que eu comprei por impulso, porque estavam muito baratos. Na época que a Amazon fazia promoções relâmpago a perder de vista, descontos, livros a R$ 9,90, R$10, o tempo inteiro. Então eu sempre comprava, muitas vezes para dar o frete grátis. Então eu pegava a minha lista de desejados do Scooby, pesquisava algum livro que tivesse lá, que tivesse no valor ideal e acabava vindo junto na compra. Resultado, esse livro não ficava
na lista de leitura. Eu sempre dava um jeito de passar ele para trás, ele ficava lá guardadinho e estava ocupando o espaço. Resultado, foi para a pilha de doação. Eu senti, assim, uma libertação muito grande quando doei os livros. Eu achei que não ia sentir, que ia ficar, por exemplo, ai meu Deus, meu livro, ai, o que eu tô fazendo com a minha coleção de livros? Não, eu me senti muito livre, muito leve. Meu pai quase teve um ataque do coração por eu estar doando tantos livros, né? Mas, porque eu tenho certeza que ele via cifrões naqueles livros, mesmo que alguns deles tenham vindo de graça, né? Mas eu tenho certeza que ele via cifrões nos livros e ele tava quase tendo um ataque quando eu tava separando. E, assim, eu tomei a decisão de, inclusive, me livrar de séries que algumas editoras trouxeram para cá, só que elas acabaram desistindo porque não teve o retorno que elas gostariam, ou que foram adquiridas por outra editora, aí mudou tudo, mudou capa, zero paciência para essas coisas. Eu tive que botar esse ponto final, né, de parar com aquela história de, eu vou ler um dia, eu tenho vontade de ler. Não. Passaram-se anos daqueles livros na minha estante, não vou ler, esquece, já era. Foi, sabe? Eu sou uma leitora diferente, eu tenho perspectivas diferentes, e talvez o que me agradasse enquanto eu era mais jovem, agora não me agrada tanto mais. Então, por exemplo, eu gosto muito do gênero sobrenatural, principalmente de vampiros. Só que são determinadas histórias de vampiros que me fisgaram, não foram todas. E, lógico, agora não leio mais tanto história de vampiros quanto eu lia quando eu era mais nova. E então eu mantive mesmo a série de vampiros que realmente eu gostei, que realmente me tocaram e que realmente eu vou terminar de ler um dia. Aquisição de livros, para mim, eu finalmente consegui desligar o interruptor. Nos últimos anos, 2019 para cá, eu comprei muito pouco. Eu acho que eu comprei todos os livros da coleção da Arqueiro, que vinha com um pin, né? Esse ano também tô continuando a coleção. E assim, um ou outro livro que tava em promoção, mas que eu realmente queria ler. E no mais, foram e-books gratuitos. E assim, alguma outra exceção, mas o ano de 2019, eu tava até olhando o histórico de compras da Amazon, foi o ano que eu menos fiz compras desde que a Amazon chegou aqui no Brasil. Então, eu fiquei bastante surpresa até, mas é verdade. Realmente, eu não fiz muita compra. Mas se você pegava, por exemplo, 2017, 2018, o número era exorbitante. Então, eu consegui diminuir consideravelmente. E eu percebi que os livros começaram a se tornar um fardo. Eles não estavam mais me trazendo alegria, orgulho, satisfação por ter todos eles. Eles estavam me deixando chateada, desmotivada, com um peso nas costas. Parecia que eu estava carregando a estante nas costas. E aí eu, quarentena, me dei conta de que não era mais como eu estava querendo que as coisas fossem. Por isso eu fiz essa triagem, eu fiz essa doação e eu me senti 200% melhor. Até acho que meus pais ficaram um pouco mais aliviados depois que viram os livros saindo. E não tá. As estantes ainda não estão ideais daquilo que eu gostaria de ter. Eu tô bem longe dos 250 livros, bem longe. Mas ainda é uma perspectiva que eu quero manter, não quero desviar desse foco. E com certeza eu ainda vou fazer uma nova triagem dos livros, dessa vez eu vou fazer com mais calma. Então eu vou avaliar todos os livros, vou avaliar séries, vou avaliar livros modinha. Tenho muito livro modinha que eu fui adquirindo. Que o pessoal falava, esse aqui é ótimo, não sei o que tem. Via que tava barato, pum, comprei. Mas assim, são livros que não batem com o meu perfil. Tem livros que tem anos na minha estante, eu nunca cheguei nem perto de ler, sabe? Não foi aquele livro que, peguei e li um pouquinho, mas acabei esquecendo dele. Não, nem cheguei perto de ler. Por isso, eu acho extremamente importante fazer essa nova triagem e aí sim dar uma outra aliviada na estante.
Atualmente eu tenho mais de 15 espaços, né, 15 nichos para colocar os livros e só 3 deles estão liberados, que eu coloquei minhas caixas com material para artesanato. Mas todos os outros têm livros e em 2 fileiras, então tem livro atrás e tem livro na frente. Ou seja, eu não enxergo todos os livros que eu tenho, eu só enxergo o que está na frente. Então, às vezes eu tô mexendo na estante e eu falo, putz, nossa, esse livro aqui eu nem lembrava que eu tinha. E eu não quero mais ficar desse jeito. Eu não quero mais ter que caçar o livro em algum lugar que eu já nem sei mais aonde tá. Eu quero poder ter esse visual. E pelo tamanho do apartamento que a gente mora hoje, não tá na nossa lista fazer uma estante sob medida ou comprar mais de uma estante para conseguir enfileirar os livros bonitinhos, para fazer uma fileira de cada em cada lugar. Não tá na nossa ideia fazer isso e acho que nem vai estar. Eu gostaria muito de manter as 2 estantes que eu tenho e me contentar com aquilo, sabe? Não fazer nem mais nem menos. E para isso eu ainda tenho que trabalhar muito, porque tem muito livro ainda. E mesmo depois que eu doei essa primeira leva de mais de 250 títulos, eu comecei a olhar de novo na estante. Enquanto eu fazia uma varredura, assim, só com os olhos, falei, nossa, esse aqui eu poderia ter dado, esse aqui eu poderia ter dado, esse aqui também pode ir. E aí eu comecei a ver que tinha muito mais livro que eu queria dar do que eu realmente dei. E eu precisava fazer essa reflexão, essa introspecção de novo para poder avaliar quais livros eu verdadeiramente quero manter. Livros que eu vou querer ler, livros que eu vou ler, acompanhando essa mentalidade de desencalhar as coisas. Eu também fiz uma limpeza no meu Kindle. Ele tava com mais de 800 e-books salvos no dispositivo. Na nuvem eu sei que já são mais de 1000, mas que tinha salvo no meu dispositivo eram mais de 800. E teve um dia que eu fiquei muito estressada, era o dia... Foi logo depois que eu me desfiz dos livros. E eu fiquei extremamente estressada. Falei, bom, quer saber? Vou limpar o Kindle também. E nisso eu consegui abaixar para 360 títulos. Eu fiquei, assim, horrorizada de ver como que meu Kindle começou a rodar muito mais rápido. Então eu fiquei assim, eu não sabia nem o que dizer, porque preciso baixar os 800 livros no Kindle? Não! Tá na nuvem, sempre que eu precisar, pode baixar, mas em algum momento eu achei que era essencial ter os e-books na mão ali, para quando eu não quisesse conectar na internet para baixar, enfim. Eu tinha isso na minha cabeça. Então eu quero aproveitar esse momento para pegar tudo, desde a parte mais esquecida do guarda-roupa até as gavetas que eu mexo todos os dias e realmente passar por elas, passar por todas as coisas e perceber que quanta coisa inútil que eu guardei porque eu achei que eu ia usar algum dia. Então quero fazer esse tipo de limpeza nas outras áreas da minha vida. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Comente, porque eu não sou vidente. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, uma observação, vocês também estão fazendo alguma limpeza na casa de vocês, vocês já doaram, já venderam livros, comentem, interajam, eu vou gostar muito de saber. Deixe um joinha nesse vídeo se você curtiu, se você ainda não é inscrita nesse canal, inscreva-se, acione o sininho, vídeos novos todos os domingos e quartas-feiras. E é claro, me siga no Instagram, nas redes sociais também, Facebook, próprio blog, que aí de vez em quando eu vou estar jogando algumas enquetes nos stories para que vocês decidam o tema do próximo vídeo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!